Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História com o professor Daniel Burramac para o seu EJA do ensino médio. Nós seguimos então com a nossa unidade 2, os caminhos do Império e da República Velha no Brasil. No seu tema 2, o Brasil republicano e a chamada República Velha. Isso é uma parte 2. Na parte anterior, a gente discutiu aí como é que se deu, né, a formação dessa primeira república, quais eram as características, né, os elementos que vão compondo aí essa primeira república, tá ok? E aí, a gente agora vai falar então como é que se dá o momento de crise, como é que dá esse momento de transição de uma primeira república para aquilo que será chamado, né, que se encerra a Primeira República com a chamada Revolução de 1930. Bom, então nós temos aí a crise da Primeira República e o início da chamada, abre aspas, Era Vargas, fecha aspas, né? Porque esse termo, né, ele também ficou tão consagrado na memória nacional, né, na história, como uma era, né? Então, assim, como um momento de grandes realizações, né? Então essa era Vargas é preciso também a gente começar a estudar ela nos próximos assuntos, né? Nas próximas aulas, para a gente também desconstruir muito daquilo que chegou, inclusive até os dias de hoje, sobre uma memória, sobre uma história oficial dessa figura chamada Getúlio Vargas, tá bom? Então deixa a palavra, o termozinho era Vargas aí, entre aspas. Então, a crise da Primeira República, né, ela se dá de fato aí ainda a partir dos anos de 1920, ou seja, 10 anos antes da chamada Revolução de 1930. Por quê? Há um grupo militar, que eram os tenentes, os oficiais de baixa patente, que não ficaram tão satisfeitos com o que vinha acontecendo durante aí essa chamada Primeira República. Lembrar que a partir de 1889, né, nós temos a República da Espada, são aqueles primeiros anos aonde você tem aí as lideranças, né, o governo da época republicano formado por militares, né? Então, passado o tempo, esses militares de baixa patente, eles vão começar a perceber que essa república, ela foi muito mais uma promessa daquilo que foi feito, né, lá no início e na sua sequência, do que uma realidade. Esses tenentes, né, os jovens tenentes, vão formular um movimento aí chamado de tenentismo na década de 20. Né? E aí o que eles queriam? Né? Eles queriam uma melhor educação para todos, que o voto ele deixasse de ser aberto e fosse secreto, né? Uma maior participação dos militares na vida política, porque se isso não estava mostrado nem lá no começo, né, da Primeira República, os oficiais de baixa patente, vamos lembrar lá que oficiais de baixa patente, com a Constituição de 1889, nem sequer tinham direito ao voto, né? Então eles estão pedindo voto secreto, uma maior participação na vida política do país, né? Uma moralização da política, né? Um termo assim muito utilizado, né, atualmente, a moralização da política, o fim da corrupção, coisas que nós escutamos ainda no século XXI, mas que remontam já a um certo tempo da nossa história política, da nossa história republicana no Brasil. Então, bandeiras que hoje são defendidas, né, não são nada novas, né? E se são defendidas é porque realmente a coisa não andou muito, né? A coisa não modificou muito do século XIX, do século XX, né, até os dias de hoje. Então, moralização da política, né, é dizer, fim da corrupção, fim das eleições fraudulentas, né, que eles observavam que isso era, né, de fato uma realidade da Constituição de 1889, né, como ela previa eleições de voto aberto. Isso foi assim um espaço, né, uma entrada para que também se ocorresse fraude nessas eleições, porque você sabe
que esse voto geralmente, né, na maioria das vezes, ele era um voto controlado, direcionado pela prática do voto de cabresto, né? Então é bom a gente ficar atento com essas características aí que nós já falamos em aulas anteriores. Então os tenentes eles estão se rebelando contra tudo isso. Em 1922 você tem, portanto, a revolta do Forte de Copacabana, né? Um forte aí, uma espécie de quartel, né? No Rio de Janeiro, um quartel, né, militar no Rio de Janeiro, e lá você tem aí a rebeldia, né, a sublevação, a revolta desses jovens tenentes, né, contra os superiores que ainda estavam a favor de todos esses desmandos na chamada Primeira República, né? Então eles queriam também o fim do quê? Dessas oligarquias, desses grupos oligárquicos, né, que controlavam a vida política brasileira. Ora a oligarquia de Minas, ora a oligarquia de Minas Gerais. Entre 1925 e 1927, você tem a chamada Coluna Prestes, que recebe esse nome porque uma de suas lideranças, era o Luiz Carlos Prestes, ok? Uma figura aí que ficou muito mais conhecida também, quando foi integrar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que nós vamos ver, né, como é que o comunismo também ele estava aí já na década de 30, né, como é que ele estava aí se efetivando na luta política. É um nome para a gente guardar, porque a gente vai falar mais do Luiz Carlos Prestes já numa sua nova fase política, né, que é quando ele está lá no Partido Comunista Brasileiro, e vai ser interessante como é que os comunistas estavam vivenciando essa chamada Era Vargas. Então a gente vai falar mais do Luiz Carlos Prestes. Mas nesse momento aqui, ele era um jovem tenente, né? Não tinha assim uma aproximação ideológica, né? Uma afirmação ideológica com o comunismo, né? Era uma ideia que ele estava começando a ter contato, que só mais para frente, né, é que ele vai amadurecer e de fato ingressar no Partido Comunista Brasileiro, tá bom? Então a ideia da Coluna Prestes, né, era sair em espécie de caravanas passeatas por boa parte do território brasileiro, né? Então eles viajaram quilômetros a pé, por exemplo, dentro da região Nordeste. E por onde eles passavam, eles estavam chamando a atenção, convocando a sociedade a se juntar num movimento que derrubasse as oligarquias, ok? E aí pensando nas nossas oligarquias lá de São Paulo e Minas Gerais, que efetivasse o fim da chamada política do café com leite, ok? Bom, e a oligarquia café com leite, ela começa então a passar por um momento de divisão, um momento de crise. E aí eu estou colocando aqui o esqueminha para a gente poder acompanhar o passo a passo dessa divisão da oligarquia do café com leite. Então, você tinha aí o Washington Luiz, certo? Como presidente, tá bom? Que estava indicando o próximo candidato a presidente, que era quem? O Júlio Prestes, né? Paulista Júlio Prestes. Ele então seria o próximo candidato a concorrer à presidência pelo aquele joguinho das oligarquias, ok? E do outro lado, você tinha aí um outro grupo que não estava mais satisfeitos com as indicações da oligarquia paulista, né? Não estava satisfeito aí com a indicação do Washington Luiz. Esse grupo, formado pelos mineiros, pelas oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formaram um grupo de oposição ao grupo liderado pelo paulista Júlio Prestes, né? E pelo Washington Luiz, ok? Então eles reagiram à decisão do Washington Luiz, à candidatura do Júlio Prestes, candidato a presidente. Esse grupo aí, os mineiros, os paraibanos e os rio-grandenses, formaram a chamada Aliança Liberal. E dentre aí esse grupo, nós tínhamos lá um rio-grandense, né, que era, olha aí, o Getúlio Vargas começando a aparecer em cena nesse momento.
E aí eles ficaram naquela oposição. Não aceitamos o Júlio Prestes como candidato. Nós vamos lançar então o rio-grandense, né, Getúlio Vargas, a presidente, ok? O que acontece? Nesse momento aqui também, da divisão da oligarquia cafeira, nós estamos vivendo lá a famosa crise de 1929. E isso estava afetando diretamente a economia brasileira. Então você já tem aí mais uma insatisfação popular diante de todas aquelas que nós vemos comentando aqui a partir da Constituição de 1889. Qual era a insatisfação? Crise econômica, falta de geração de emprego, né? Taxação de impostos sobre o povo brasileiro. Não tinha mais ninguém que pudesse comprar o café brasileiro. O governo até tenta montar uma estratégia, mas ela se mostra assim um tanto falha, né? Então o governo tenta comprar o próprio café brasileiro para não deixar aí esse prejuízo econômico, mas isso se torna um tanto falho. A Bolsa de Valores de Nova York estava em crise. O maior mercado consumidor do nosso café, os norte-americanos não tinham como comprar. Então, junto-se uma crise econômica, há uma dissidência, né? Há uma crise política. Chegada às eleições, né? Antes disso, acontece aí, né? Um assassinato, tá bom? Assassinam o candidato a vice-presidente do Vargas, né? Porque nesse momento das eleições existia o candidato a presidente e existia o vice, né? O candidato a vice. Mas aí, por uma divergência local, assassinam o paraibano João Pessoa, certo? Que era o candidato a vice, né? Do Vargas. Era o vice na chapa aí com o Vargas. Então, o que acontece? Eles tomam isso como um pretexto. Ora, se assassinar o nosso candidato a vice, isso pode um dia vir contra quem? Contra o presidente. Se matou o vice, isso é um recado. Agora foi o vice, mas um dia poderá ser o candidato a presidente, que era o Vargas. Resultado das eleições, o Júlio Prestes, né? Ele vence as eleições, tá bom? E essas eleições, né, elas vão ser alegadas, né, vão ser acusadas pela Aliança Liberal de serem eleições manipuladas, eleições fraudulentas, né? Que nós sabemos pela natureza aí de como se comportavam essas eleições, não era muito difícil disso ter acontecido, né? Mas o que está em jogo aí nesse momento é uma disputa por esse poder, é uma disputa por essa cadeira do presidente. Bom, eles não aceitam num primeiro momento, né? Eles aceitam esse resultado, mas aí depois começa a surgir essa especulação, esse boato, que as eleições elas foram o quê? Fraudulentas. O Júlio Prestes, então, na visão deles, né, não teria como assumir aí a presidência. Naturalmente, o que deveria ter ocorrido, né, se nós estivéssemos aí vivendo uma experiência democrática dentro da Primeira República, que a gente analisando, a gente chega à conclusão que democracia nesse momento não existia, mas pelo jogo da democracia, o que era para ter ocorrido se de fato existisse, né, seria o Washington Luiz convocar novas eleições e permanecer no cargo de presidente até que essas novas eleições acontecessem. Só que o Washington Luiz, ele já vinha perdendo apoio de muitos setores, inclusive dos próprios cafeicultores. Inclusive, é um governo marcado pela recessão, pela crise econômica, né? Que não teve a habilidade de reverter a coisa, até porque a nossa economia, como já foi dito, né? Ela era extremamente dependente da economia norte-americana. Então, o Washington Luiz está sem apoio. Se não tem apoio, não tem como governar. É aí que o Vargas, né, muito inteligente, com a sua aliança liberal, defende aí o quê? Uma intervenção militar. Enquanto se tem novas eleições, deixa os militares organizando, administrando, governando a coisa de fato. Nesse meio aí da intervenção, você tem o que? A deposição de Washington Luiz. Ou seja, né, o Washington Luiz é convidado, entre aspas, né, à força a se retirar do poder. O Washington Luiz não esboça nenhuma reação, se retira do poder e aí, consequentemente,
você tem aí o impedimento da posse do Júlio Prestes, porque segundo a Aliança Liberal, foram eleições fraudadas, foram eleições com base em muita corrupção eleitoral, muita compra de voto manipulada, que ressalva que não era muito difícil disso ter acontecido, tendo em mente o entendimento de como eram as eleições nesse primeiro momento aí, na chamada República Velha. Mas, de novo, o que estava em jogo aqui não era essas eleições foram fraudulentas ou não. Aí é um pretexto para se utilizar da chegada ao poder. Se não temos o Washington Luiz, o Júlio Prestes está impedido de assumir a vaga de presidente, aí nós vamos ter aquilo que ficou conhecido como a Revolução de 1930. Né? Aí é o Vargas, com todo o apoio das oligarquias mineiras, rio-grandense e paraibana, né? E uma parcela da população, que o Vargas assume o poder como presidente a partir de 1930 e dá início à chamada Era Vargas, que também a Revolução de 30, como já foi falado em aula anterior, é considerada um golpe de Estado. Olha como foi a chegada do Vargas ao poder. Depõe o Washington Luiz e impede o Júlio Prestes, que teria ganhado aí as eleições, de chegar ao poder. E aqui com Vargas, né, nesse momento que a gente está vendo, vale, né, aquela frase que a gente vem analisando aí ao longo do tempo na história do Brasil. Quem não tem voto chega ao poder como? Por meio de um golpe. Né? Isso é histórico, isso está na história do Brasil. Mas vamos seguir aí, vendo como é que esse assunto aparece para a gente em termos de questões. Olha, então, ainda para a gente fixar essa crise, né, da Primeira República, né, essa transição da crise da Primeira República até a ascensão do Vargas ao poder, é interessante a gente dar uma olhada aí na nossa página 56, no nosso quarto parágrafo. Ok? Quando ele diz aí pra gente, né? Página 56, lá da sua unidade 2, do tema 2. Quarto parágrafo, na página 56. Com o país em crise, a Aliança Liberal, que questionava o resultado das eleições, aliou-se aos tenentes para criar uma frente de luta contra a oligarquia que se mantinha no poder. Esses tenentes aí, é aquilo que a gente falou lá no início da nossa aula, os tenentes que compõem o movimento chamado tenentistas, né? Eles já vinham com uma série de insatisfações e aí começam a enxergar no Vargas, né, uma saída para a crise. Começam a enxergar aí na Aliança Liberal uma alternativa para a saída dessa crise. E aí é interessante, né? Nesse primeiro momento, o Vargas, né, conta com o apoio dos tenentes, e os tenentes também têm aí uma certa identificação com essas ideias, né, que o Vargas ele começa a colocar em prática, pelo menos o discurso. Qual era o discurso? Né? Acabar com as oligarquias. A gente sabe, analisando a história política do Brasil até os dias de hoje, né, que as oligarquias, elas continuam. Os pequenos grupos políticos, eles continuam se renovando no poder, eleição após eleição. Então, com a chamada Era Vargas, isso não foi diferente. Você está substituindo aí uma oligarquia, né, paulista e uma oligarquia exclusivamente mineira por agora os representantes do poder do Rio Grande do Sul, que era o estado que pertencia o Vargas, né? Então, no primeiro momento, isso é interessante para os tenentes. É a esperança de que alguém poderia virar esse jogo, né? A esperança era isso que passava muito também pela cabeça desses tenentes, né? Veja bem, o Luiz Carlos Prestes, líder do movimento tenentista, ele inclusive era conhecido como Cavaleiro da Esperança, né? Depositava-se sempre em alguém essa esperança de modificar a situação política do país, né? A hora o Carlos Prestes, a hora o Vargas, né? A hora o Carlos Prestes dentro do movimento tenentista,
Mas aí a gente vai ver que no segundo momento, né, quando a gente vai analisando de fato a era Vargas, esses tenentes, eles começam a romper com o Vargas, porque muito daquilo que vinha acontecendo de 1889 até 1930, né, ela se perpetua, ela permanece, com algumas mudanças que a gente vai identificar, tá bom? E aí, seguindo com a nossa página 56, no quarto parágrafo, em julho de 1930, ocorreu o assassinato de João Pessoa, candidato à vice-presidência na chapa de Getúlio Vargas. Embora as razões do crime estivessem relacionadas a conflitos locais, o fato foi utilizado para ampliar a ação contra o governo oligárquico. Definiu-se por uma intervenção militar que impedisse a posse de Júlio Prestes. Os revoltosos conseguiram controlar os governos da Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E, por fim, forçaram a deposição do presidente Washington Luiz, que já não tinha apoio suficiente para governar, como foi dito aí na nossa primeira parte da aula. Assim, em outubro de 1930, o candidato derrotado nas eleições em 29, ou seja, um ano antes, Getúlio Vargas tomou o poder no Rio de Janeiro. Encerrava-se a Primeira República e o período de predomínio dos cafeicultores na política brasileira, né? Ou seja, a política agora ela não vai ser só das oligarquias cafeeiras, mas de outras oligarquias, né? Não é só mais vai girar em torno do poder dos cafeicultores, o poder político, mas de outros. Tinha início a Era Vargas, que se estendeu até 1945. Ou seja, 15 anos de poder do Vargas, que nós vamos analisar como é que se deu de fato na nossa aula específica sobre o Vargas, tá bom? A chamada Era Vargas. Tem aí uma foto interessante que a gente observa aí na nossa página 56, ok? E ela traz uma legenda pra gente, na sua página 56, né? Que tem aí Getúlio Vargas ao centro, no Palácio do Catete, né, que era a sede do governo, logo após a Revolução de 30. Né? Então essa imagem ela não é assim também tão espontânea, porque a ideia é colocar o quê? Né? Vargas no centro como chefe, como líder, né, no meio do povo. E aí tem uma frase, né, de uma bandeira, logo aqui do lado, que diz o seguinte, né? Eis a paz entre nós, salve 31 de outubro de 1930. Né? Então aqui começa também a se formar aquela imagem heróica do Vargas que perpetuou na memória nacional, que são coisas que a gente vai falar também nas aulas seguintes. Porém, nós temos aí uma questãozinha, atividade 2, vamos começar assim, né? Dar 2 do assunto que a gente está vendo e retomar um pouquinho depois aí sobre a chamada Primeira República, tá bom? Aquele primeiro momento lá que vai de 1989 a 1930. Coisas que a gente precisa falar em termos de questões, tá bom? Mas vamos começar aqui para a atividade 2 na página 57, na sua página seguinte. Você tem a possibilidade de analisar o seu material, tá bom? Diz aí. Explique a correlação de forças que conduziu Getúlio Vargas ao poder de 1930. Então, eu vou fazer aqui um comentário. Como é que a gente poderia sair dessa explicação? Né? A gente não pode desconsiderar que já existia uma crise econômica, né, lá em 1929. Tá bom? Essa crise econômica ela testou, vamos dizer assim, né, o poder político dessas oligarquias que estavam no momento e que era uma oligarquia cafeeira, ou seja, né, que dependia, né, do poder financeiro e econômico do café, que movia a economia brasileira. Então você tem uma crise, né? Uma crise ela nunca é um sinônimo bom para nenhuma política de nenhum país, tampouco no Brasil. Você tem aí também o movimento tenentista criticando, né, essas oligarquias, essa Primeira República, certo? Tentando
moralizar essa primeira república. Você tem também, a gente não pode esquecer disso, um movimento operário que também estava tentando encontrar o seu lugar aí durante a primeira república, né? Ou seja, mais um elemento para poder criticar essa primeira república, desgastar essa primeira república, como a gente viu. Junto com isso, você tem aí um interesse maior entre a oligarquia de Minas Gerais em continuar se mantendo no poder. Essa oligarquia, ela começa a encabeçar então a chamada Aliança Liberal, paraibanos, rio-grandenses e mineiros, cujo escolhem o Vargas, né, para ser o candidato deles, né, nas eleições. Então tudo isso daí somou-se à efetivação da crítica e da crise à chamada Primeira República, que, como a gente viu, as eleições apontam como candidato vencedor o Júlio Prestes, mas que de fato a Aliança Liberal, o grupo de oposição ao grupo que defendia o Prestes como o Júlio Prestes como presidente, candidato a presidente, não aceita o resultado das eleições, né? E não aceitando os resultados das eleições, você tem aí uma intervenção militar que depõe o presidente à época, Washington Luiz, não aceita a posse do Júlio Prestes e finalmente isso culmina com a tomada do poder pela via da força, né? Pela via do poder armado, diga-se de passagem, né? Até a chegada do Vargas ao poder, à cadeira de presidente, como já foi dito aqui na nossa aula. É uma observação que a gente não pode confundir, né, o Júlio Prestes com o Luiz Carlos Prestes, apesar de eles terem o mesmo sobrenome, né, Prestes tem esse sobrenome neles, né, no nome deles, mas não confundir. Uma coisa era o Luiz Carlos Prestes e o movimento tenentista, outra coisa era o Júlio Prestes como candidato da oligarquia paulista e cafeeira, tá bom? Então não confundir aí uma coisa, um indivíduo, né, um sujeito histórico com o outro. Retomando aí, a gente vai lá na página de número 54, tá bom? Vamos retomar aqui e lá na nossa página 54 também dá possibilidades de como a gente pode sair nas nossas questões. Na atividade 1 da página 54, ele diz: o início da industrialização no Brasil. Questão número 1, quer saber da gente. Quais foram as consequências do processo de industrialização para o mundo do trabalho no Brasil? Quais eram as condições de trabalho nas indústrias e por que se pode considerar que os trabalhadores eram explorados, né? Então, as consequências do processo de industrialização, essa questão pergunta duas coisas para a gente. Quais foram as consequências do processo de industrialização para o mundo do trabalho no Brasil? É o seguinte: no mundo do trabalho você vai ter ali a formação da classe operária, a formação do movimento operário, tá certo? E você começa a ter as relações de trabalho livre, efetivamente, né? E assalariado, tá certo? Quais eram as condições de trabalho das indústrias, né? Eram as piores possíveis, se assemelhavam àquelas da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, como já estudamos em assuntos anteriores, né? Os ambientes não favoreciam a saúde desse trabalhador, esse trabalhador não tinha nenhum direito, o único direito que ele tinha, né, era o direito a trabalhar, ele só tinha praticamente o quê? Deveres, né? E é por isso que a gente pode afirmar que os trabalhadores eles eram explorados, eles não tinham leis, eles não tinham uma jornada de trabalho garantida em lei, eles não tinham um aumento salarial garantido em leis, né? O movimento operário, como a gente viu, ele era visto como um caso de polícia. Então, além de ser explorado, os trabalhadores eles eram o quê? Perseguidos, né? Então, isso condiciona uma situação que confirma que os trabalhadores eles eram o quê? Explorados, né? Isso pode ser a saída para a nossa questão de número 1. Quando eu digo pode ser a saída, porque é uma possibilidade de resposta, como a gente está
observando ao longo das nossas aulas, ok? Então, estou dando aí umas saídas para a gente também tentar responder e botar a nossa escrita aí em funcionamento nessa questão de número 1. Questão 2 fala para a gente quais movimentos sociais estiveram presentes nas lutas por direitos dos trabalhadores urbanos, né? Ora, o movimento operário, né, principalmente aí, era um movimento social que estava presente na luta, né, pelos direitos dos trabalhadores urbanos, com certeza, né? Os sindicatos, né, que a gente viu lá, por exemplo, os anarquistas, né? Eles vinham de uma corrente de pensamento chamada anarcossindicalismo, ou seja, é o sindicato que tem aspirações ao anarquismo, tem identificações com o movimento anarquista, né? Porque os sindicatos, eles tinham matrizes de todos os tipos, né? Os comunistas, os socialistas, né? Tinha essa perspectiva de mais organização, de construir mais uma esfera de poder, mas existia aí também os chamados anarcossindicalistas, né? E o que esses movimentos reivindicavam? Aumentos de salário, regulamento da jornada de trabalho, direito à associação, à livre organização, o direito à greve, né? E é importante a gente falar isso porque, veja bem, esses trabalhadores eles estão falando isso lá no século XX, no início do século XX, né? Basicamente aí, entre o final da primeira década e o início, né, da segunda década do século XX, e eles estavam reivindicando o direito à greve. Hoje, no século XXI, certo? A greve, muitas vezes, ela não é muito bem vista, por uma série de motivos, né? A greve, ela é muitas vezes o que? Criminalizada. A organização dos trabalhadores, ela é criminalizada, né? Ou seja, ela também, ainda hoje, muitas vezes, ela é vista como um caso de polícia. Por quê? Porque isso afronta os poderosos, né? Isso afronta as elites. Isso aconteceu na Primeira República e continua acontecendo, né? Então, ainda hoje, há a busca, né, por esse direito de greve, né? Por mais que possa ter uma legislação que venha dizendo, né, o direito à greve, o direito à associação, à livre sindicalização, mas ainda hoje, quando há uma greve, né, começa-se logo a ameaça. Se a greve não acabar, o sindicato será responsabilizado financeiramente por essa greve, né? Então, são permanências de um tempo, né, que aconteceu no Brasil, permanências de um passado que estão em voga aí até hoje na nossa história brasileira, na nossa história republicana, né? Porque, lembrando, nós continuamos vivendo um período republicano. A história da República, que começa ali em 1889, ela também tem diversos momentos, né? Inclusive de suspensão de uma república, de uma democracia também, né? Então a gente tem esse momento aí, depois a gente vai ver aqui, né? Se chama aí, inclusive, esse momento de ascensão do Vargas ao poder como uma nova república. Aí depois vem um momento ditatorial, que suspende aí um pouco do que aquela nova república tentava colocar em prática, né? E aí vem um momento ditatorial. Depois disso, vem um momento de redemocratização dentro dessa república, né? Até chegar 1964, para a gente não se alongar muito aqui, quando a gente de novo tem a suspensão da democracia, né? E lá em 85 começa a se construir uma chamada nova república, que nós estamos nela até hoje, né? Então a história republicana sempre passou por esses momentos de oscilações, como a gente vai ver aqui ao longo dos nossos estudos. Então, retomando aí, diante do que a gente vem falando, né, sobre dos trabalhadores por direitos, né, ao longo da Primeira República, nós temos aí, lá no início do tema 2, né, uma reflexão para a gente, né, naquilo que você já sabe, né? E ele diz: você conhece a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, né? Quando ela foi criada, quais são os direitos nelas contidos,
de que forma essa lei pode ser considerada um avanço para os trabalhadores, né? Quando a gente começar, você aí a pensar e transformar o seu pensamento em escrita, né? Nunca podemos desconsiderar que se hoje existe a consolidação das leis do trabalho, ou das leis trabalhistas, também como pode ser chamado, né? Se hoje existe uma regulamentação, uma carteira de trabalho que pode ser assinada, né? Isso também a gente não pode desconsiderar que foi fruto da organização e da luta dos trabalhadores ao longo do século XX, né? É importante a gente estar atento. Então, isso não foi da mesma forma como a gente estudou lá. A escravidão não foi uma benevolência, né? Ou seja, a escravidão, o fim da escravidão não foi uma benevolência, não foi algo humanitário, né? Algo de se compadecer com a situação do outro ou dos outros, né? Porque eram escravos e aí se chegou ao fim da escravidão. Não, lá também, se a escravidão acabou, chegou ao seu fim, foi abolida, foi fruto da luta também dos escravos e da sociedade de uma forma mais geral, porque você sabe que além dos escravos existia a luta dos abolicionistas, dos ex-escravos e todos aqueles que estavam identificados com o fim da escravidão no Brasil. Trazendo esse pensamento para o século XX, né? As leis também trabalhistas, né? A CLT, ela não é aí uma benevolência, não é uma questão humanitária, não é uma bondade de um chefe de Estado. Na verdade, ali é o cumprimento do quê? Daquilo que vem da voz das ruas também. Daquilo que vem das manifestações, das organizações, das lutas dos trabalhadores, sejam eles anarquistas, socialistas ou comunistas, independente disso, né? Mas que isso, na verdade, comunga como o fruto, né, da luta dos trabalhadores, né? Também vem nessa perspectiva. Tem também aí uma pressão e uma construção popular pelas leis do trabalho, né? Pelas leis trabalhistas, ok? Então isso também é um ponto que a gente vai voltar nos próximos assuntos, mas que eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente a partir dessa questão inicial que inicia o nosso tema 2 no bloco que você já sabe. Bons estudos, não deixe de ler e reler a sua apostila, resolver as questões e até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.